Meu nome é Sérgio, nós vamos falar em torno da doutrina e eu fui encarregado aqui de enrolar vocês aqui por mais ou menos 50 minutos? 50 minutos, mais ou menos, 50 minutos. Estão preparados? Então vamos lá, vamos nós, não é? Bom, é preciso a gente entender com que público estou falando. Todos vocês conhecem a doutrina, conhecem alguns preceitos, algumas informações. Todo mundo sabe das 5 obras, todo mundo sabe isso. Sabe que Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos lá em 1857, depois veio o Livro dos Médiuns, em 63, depois veio o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno, todo mundo sabe disso. Muito bem, que bom, né? Que bom que vocês sabem. Todo mundo sabe, por exemplo, que o livro Céu e Inferno é constituído de 2 partes. Uma parte é a fofoca do mundo espiritual, a outra parte é a fofoca do mundo material, que são os milagres de Jesus. Não, os milagres não, na verdade são as teorias do céu e do inferno, proclamadas pela religião católica, pelos católicos. E o livro A Gênese também é em 2 partes, né? Uma é um estudo da uranografia do universo, e a outra parte ele aprofunda nos conhecimentos dos milagres de Jesus. Ele teve uma curiosidade para entender como é que funcionavam esses milagres, porque todo mundo sabe que efetivamente milagre não existe, porque seria então derrogar ou destruir ou alterar a lei divina. Mas existe um acerto do relógio, ou um pouquinho mais para frente, ou um pouquinho mais para trás, não é? Todo mundo já também ouviu falar sobre isso. O Evangelho segundo o Espiritismo, obviamente todo mundo já ouviu falar. Aliás, eu vou começar dando um presente aqui para vocês. Eu trouxe um presente. Pode dar presente aqui, Sandra? Adoro presentes. Então, dentro desse daqui, eu trouxe 5 presentes, cada um tem um carnê. Tem um carnê que é mais alto, tem outro carnê que é menos, né? O que tiver menos ganha mais, certo? O que tiver mais ganha menos, óbvio, né? Mas então, alguém tem vontade de ter o Evangelho segundo o Espiritismo? É um presente, a senhora, muito bem. O senhor também. Vamos ver se vai ter mais lá, acho que vai ter mais, tá bom? Bom, então todo mundo sabe do Evangelho segundo o Espiritismo, que são as máximas de Jesus explicadas pelo Kardec e também pelos nossos benfeitores espirituais. Veja que legal. Então lá, nós vamos pegar as passagens de Jesus e nós vamos entender segundo a ótica espírita, tanto na visão de Kardec como dos benfeitores amigos. Eles pegaram apenas a parte moral do Evangelho de Jesus, certo? Porque a outra parte era assim, umas confusões, assim, umas coisas assim de se ele andava com o cabelo repartido, se ele andava com túnica, de chinelo, de sandália, se ele pisou na areia, se foi na terra, se foi no barro. Essas coisas que para nós, efetivamente, não são assim tanto quanto relevantes, não é? Claro que para a história, para o histórico, é muito legal a gente saber de detalhes, não é? Por exemplo, quanto vale... Deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar aqui de uma moeda aqui, a moeda corrente de Jesus, Qual que foi aquela moeda que o samaritano deu lá na hospedaria? Ele deu 2 denários? 3 denários? Acho que sim. Foi denário? Sabe quanto vale um denário? Ninguém sabia, né? Eu fiz uma pesquisa. Aliás, eu vou me exibir com vocês, porque eu fiz a pesquisa, então eu vou falar para vocês, não é? Então é um certo exibicionismo, né? Então, um denário significa 1 dia de trabalho. Então, ele deixou 3 dias de trabalho, o que significa, olha que interessante, na parábola do samaritano, que é aquele que ele encontra aquele homem todo estrupiado na rua, e pega e leva, o samaritano leva para uma hospedaria, pede para o hospedeiro cuidar dele, essa é a parábola. O que ele faz? Ele deixa 3 denários. O que significa? Significa que nós vamos entender que, na verdade, ali o que está acontecendo? Ele ia demorar 3 dias para voltar, porque ele falou assim, você cuida dele, o que você gastar mais na volta eu te pago. Então ele calculou que voltaria em 3 dias. Isso é relevante? Pouco relevante, não tão relevante, porque o mais relevante é que ele usou da boa caridade, do bom amor, do bom coração para atender aquele senhor que estava lá na via pública, né? Que estava lá, tinha sido violentado lá por malfeitores. Então, isso é o mais relevante. Também, quando ele informa para a gente que a pessoa tem postura, tem posição social, e as pessoas que têm posição social muitas vezes não atendem, não ajudam, não favorecem, porque estão cheios de preceitos, cheios de coisas, cheios de situações complicadas. Também tem aquela história que quando a pessoa chega no plano espiritual, algumas querem chegar purificadas, e aí não querem ter contato com ninguém. Ah, não vou falar com fulano, meu vizinho não. Meu vizinho é pecador. Ele toma cerveja. Vou falar com ele não.
Ainda bem que é sua vizinha, né? É que às vezes a pessoa que toma cerveja dorme na sua cama, mas tudo bem, nós não temos nada com isso. Não tem problema, tudo bem. Aí a pessoa quer viver aqui na terra assim, não quer ter contato com nada que é errado, que é isso, que é aquilo, e aí chega no plano espiritual, acho que chega limpinho lá, né? Aí tem 2 irmãos que chegam lá, nós fizemos uma aposta lá na terra, vamos saber quem é que vai estar melhor aqui. Aí chegou lá um com a túnica alvíssima, limpíssima, e o outro todo desganhado, cabelo desganhado, mão cheia de calo, sujo, rasgado, meio atrapalhado, nervoso. E aí qual não foi a surpresa? Aquele que estava desse jeito, ele falou assim, agora o senhor pode entrar ao reino dos céus. Mas escuta, eu passei minha vida inteira só orando a Deus, só de joelho. E eu não vou poder entrar? Não, senhor, você vai ter que voltar lá. Mas por quê, meu Deus do céu? Eu cheguei até a andar sob águas. Olha só. Aí estava lá o porteiro do plano espiritual. Desculpem, eu não sei o nome direito, falei porteiro, tá bom? Depois vocês não reclamam comigo. Como é que a gente podia chamar? Pode ser, né? Pode ser o porteiro do plano espiritual, né? Pode ser. Tá lá o porteiro, então você não pode ir. Mas eu andei sob águas. Aí eu falo assim, mas andar sob águas na terra é fácil? Fácil nada! Só Jesus andou sob águas na terra. Falou, o senhor está enganado, porque qualquer um que põe uma pinguela no córrego pode pôr a pinguela lá e passar em cima e pronto, andar sob a água, não é mesmo? A pinguela era aquela madeira que a gente punha, um toco, um pedaço de árvore para poder atravessar, né, um córrego, alguma coisa. Ainda tem algumas por aí, diz que vão acabar. Diz que tem um investimento federal aí que vão acabar com todas as pinguelas, vão fazer saneamento básico para todo mundo. Nós estamos torcendo porque metade da população brasileira ainda não tem saneamento básico e nós estamos em 2022. Meu Deus do céu. Ufa, vou me acalmar. Muito bem, aí nós voltamos para trás e vamos no nosso tema. Morrer é viver ou viver é morrer? Como que é, Sandra? Viver é morrer, porque a gente pensa que nós estamos aqui, somos vivos, né? Você sabe como que os espíritos veem a gente? Já pensaram nisso? Outra coisa legal da gente pensar, olha agora, hein? Olha que legal agora. Já pensou a gente pensar, por exemplo, que nós estamos sendo observados por uma outra plateia, só que a plateia é do outro lado, do plano espiritual, olhando para a gente aqui e falar, nossa, quem é aquele moço, coitado? A Sandra estava tão mal inspirada a chamar as pessoas assim para fazer palestra lá, meu Deus do céu. E estão olhando a gente aqui, ó, estou de costa, por isso que eu estou de costa, certo? Vocês estão de frente, eu estou de costa, né? E aí já pensaram, e aí eles vão olhando lá, encontram algum familiar aqui, falam, puxa vida, consegui trazer ele na casa espírita, consegui trazer ele, consegui vir, consegui fazer, ele estava lá vitorioso, com uma sensação, uma alegria grande. Tipo assim, de uma festinha de criança quando o pai vai, sabe assim, o pai vai, tá feliz lá, meu Deus, ele foi, e tá lá, ele tá aí, meu Deus, que beleza. Então, eles enxergam a gente, na verdade, como nós os enxergamos. A gente acha que eles são os mortos, mas para eles nós somos os mortos, porque nós somos limitados aqui na Terra. Então nós temos que andar se arrastando pelo planeta. Nós temos que alimentar o corpo violentamente, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Temos que descansá-lo por pelo menos lá quase 1/3 da nossa vida. Nós temos os problemas físicos, orgânicos, a saúde, nós temos tanta coisa para ver. Depois dos 60 anos, então, a gente está cheio de compromisso. É fazer ultrassom, depois é fazer o exame, depois é tirar a pressão, depois é fazer o exame de sangue, depois passa no médico, o médico fala que esqueceu o exame, volta para a semana que vem para fazer o outro exame. Ai, meu Deus do céu, no mundo espiritual será que tem tudo isso? A senhora está passando pelos exames? Quase isso. Se aguente, por favor, hein? Não tem maca aqui, né, Sandra? Não tem maca não, né? Não, olha, vamos se comportar, porque aqui, se der um piripaque aqui, eles fecham a casa espírita, aí lascou tudo, hein? O que aconteceu lá nesse lugar? Aí a pessoa morreu lá, não sei o que deu lá, um ciricutico, a pessoa morreu, aí tranca tudo lá, não deixa ninguém sair. Pronto, e aí? Depois, né? Alan Ricardo Esteves de Oliveira. Alan, por favor, continua. Ele mandou um recado para você, ó.
Pode sair que eu vou falar qual é o recado agora. Tá bom. Olha, vai me custar caro, viu? Porque só sair naquela porta ali pra fora, eu vou falar, você é engraçadinho, hein, rapaz? Você é engraçadinho, hein? Vamos te pegar agora, você vai ver o que é bom pra tosse. Muito bem, eles acreditam que nós aqui, na verdade, estamos mortos, porque nós temos um corpo grosseiro, pesado, difícil. É isso que eles encontram na gente, porque eles têm uma liberdade grande no plano espiritual. Tem um livro chamado Carmelo Grise, por ele mesmo. É um livrinho fininho, pequenininho, de um senhor que morava no interior de São Paulo e desencarnou. Ele era muito amigo, esse seu Carmelo, do Chico. E ele ia muito lá no Chico e tal. Quando ele desencarnou, passou uns dias, ele foi lá e trouxe umas informações para o Chico, interessantes. Falou, Chico, eu fui participar na missa do 7º dia. Ele pessoalmente, ele foi, como espírito, ele foi na missa do 7º dia. Dele? Na missa dele? Dele. Na missa dele. Agora vocês dão risada. Se tivesse lá na igreja, lá, com ele lá, eu queria ver quem é que ia dar risada. Então ele está sentado lá e está vendo, né? A missa. Aí vai lá o padre, Carmelo foi uma pessoa muito boa. O Carmelo. Agora o Carmelo descansou. Ele levantou, o quê? Descansou? Aqui a gente não tem desculpa que está com sono, que está cansado, que tem que dormir, que vai acordar cedo, não tem desculpa. Meu Deus do céu, ele falou, vocês pensam que vocês vão descansar? Sabe onde que a gente descansa? Quando está dentro do corpo. E a gente achando o contrário, né? Meu Deus do céu. Quando eu morrer, eu vou descansar. Vou descansar. Vai descansar sim. Você que pensa, viu? Vai descansar. Opa, não precisa dormir não, hein? Só uns 3 dias que eles dão uma sopinha de água lá pra gente, depois acabou, não tem mais nada. A sopinha de água lascada. Vocês viram lá no André Luiz? É aquela sopinha lá. Ele pegou até do vizinho outra tamborzinho lá, porque aquele lá não deu certo para ele, né? Falou, meu Deus do céu, isso aqui, que vergonha no hospital, um negócio desse, um tamborzinho de água quente. Só isso que ele recebeu lá, você imagina? Aí não tem mais alimento, não tem que correr atrás de alimento, não tem, o corpo também está leve, está tranquilo. A pandemia de Covid já passou há 2, 3 milhões de anos atrás por lá, não tem mais, já resolveram tudo, não tem problema nenhum, certo? Então, só trabalha. Como que é só trabalha? Vou dar um exemplo. Olha só que legal. Por exemplo, a gente está aqui na Terra com uma vontade louca de fazer alguma coisa. E ele fala assim, mas não vai dar certo, vamos ter que mudar a cabeça dele. Aí qual que é a tarefa dele? Aí pega a prancheta lá, o senhor tem que convencer ele do contrário. Falou, como que é isso? Só vou falar rápido porque eu tenho mais o que fazer. O mentor fala assim, que eles são muito rápidos, não é essas conversinhas que a gente tem aqui não, é tudo rápido. Eu vou dar um exemplo para você entender. Ele é corintiano e você tem que transformar ele em palmeirense. E aí? Olha a tarefa dele. Não é essa, mas é igual a essa. Vocês já pensaram como é que é difícil? Aí chega aqui e fala, você é corintiana? Não. Não? Palmeirense? Não. São Paulina? Não. Não? Já convenceram ela. Ó. Esse trabalho já fizeram lá. Você já largou disso aí, né? Já largou disso. Bom, e aí vocês vão perceber como é difícil, porque tem que arrumar um monte de motivos, assim, mas você tem que maneirar um pouquinho nisso. Você tem que cuidar um pouquinho mais da saúde, você não pode voltar agora. Você tem que tomar cuidado com isso, cuidado com a conversinha, com as palavrinhas soltas. Você não pode ser tão nervoso, tão irritado. Aí começa, falando pra gente, né? E a gente consegue atender assim rapidamente. Que dificuldade. Aí eles estão lá, nossa, ele está falando o que eu queria que falasse. Aí estão pensando assim, foi isso que eu falei para ele essa semana. Olha, ele está acertando direitinho. Aí eles conseguiram trazer vocês aqui. Aí chega aqui, o cara fala a mesma coisa que eles estão falando para vocês há um tempão. Calma, vai devagar.
Perdeu um ente querido, né? Esse ainda não está trabalhando por nós, mas ele está lá preocupado com a gente. Aí vem o amigo espiritual dele e fala, vamos lá, com calma, olha, não esquece, nós somos imortais. A gente não morre. Esse é o primeiro sinal que eles estão mandando para a gente. Primeiro sinal. É o primeiro sinal. Já mandaram o primeiro sinal, hein? O primeiro sinal é esse aí. Nós somos imortais. Mas como assim, meu Deus do céu? Como assim imortal? A gente não morre. Nós somos herdeiros do universo, a gente está atrás de herança, aí nós somos herdeiros do universo, assim, sabe? Assim, aquele negócio de você ficar querendo contar os seus carrinhos e você tem a fazenda toda para cuidar e está cuidando dos carrinhos. Meu Deus do céu, você é o imortal, você é herdeiro do universo. Calma, tudo bem, tranquilize-se. As pessoas que se amam não se separam. Olha, mas como assim? Elas podem estar com a gente de diversas formas. No sonho, por exemplo, é uma das formas. O que é o sonho? Agora é um problema, hein? Minha mãe foi casada há 46 anos. Meu pai faleceu, todo dia ela sonhava com ele. Todo dia? Todo dia. Ela fala, me deixa em paz. E ela nem pode sair para comprar o cigarro, porque ele vai atrás, né? Meu Deus do céu, essa daí tá perdida mesmo, tá lascada. Deve ter medo de arrumar outro. Quer ver? Só parênteses pelo que ela falou, 80% dos que desencarnam não conseguem ir para outro lugar senão ficar junto com a gente. Vocês sabiam disso? 80%. Vamos imaginar que desses 80% aqui tenha 20% de pessoas que estão nos acompanhando, que nós queremos uma mensagem dela. Aí não é muito difícil. Mas algumas falam assim, puxa vida, tem tanta coisa para fazer no universo. E aí elas estão mais longe, às vezes estão fazendo algum curso, alguma coisa, como a Sandra falou aqui pra gente. Pode ser mais difícil, não é? Os que são mais fáceis, é os que estão mais perto. E muitos deles não conseguiram se desvencilhar da gente ainda, ou das coisas dele ainda. Imaginem só, é uma aflição, viu, para o espírito, é uma aflição. Porque você pensa assim, meu Deus do céu, eu podia estar agora. Onde ele podia estar agora? Estudando. Ah, que coisa chata. Estudando, não. Eu podia estar na praia. Não, na praia não, né? Onde? Sei lá, em Campo do Jordão, passeando, né? Estudando no bom sentido, né? A gente fala de coisa chata porque a gente é do mundo, da terra, né? Mas estudando no bom sentido é assim, buscando novas experiências, em novos planos, em novas condições, em novas possibilidades, em novos locais. E a gente está lá no cantinho escuro da nossa casa, muitas vezes, escondidinho. Não pode nem se apresentar muito, porque se começa a dar muita bandeira. Outro dia teve uma maior pandemia lá na minha casa. Pandemônio, não pandemia. Ufa, maior pandemônio. Por quê? A luz lá de casa, ela acende com o negocinho do ventilador, assim, com o cliquezinho do ventilador, né? Aí tá todo mundo almoçando, e aí começa uma conversa aqui, a outra, daqui a pouco a luz acende, faz clique. Mas quem que acendeu a luz? Quem que acendeu a luz? Não tinha ninguém que tivesse acendido a luz. Aí o meu pequeno falou assim, eu vou lá no vizinho para ver se tem alguém no vizinho. Ele vai lá no vizinho, não tem ninguém. Toca a campainha lá, não tem ninguém. Fala, meu Deus do céu, olha só. Porque acendeu a luz, a gente já fica apavorado. Meu Deus do céu, né? Só por causa disso. Acendeu a luz. Não é? Então, eles precisam que a gente vibre muito amor, mas também vibre muito desprendimento. Porque a vida não é só aqui, nós estamos presos aqui na Terra, nesse cantinho, nesse quartinho, nesse lugarzinho estreito. Então, o ponto que nós precisamos entender é assim, ninguém morre, nós perdemos o corpo físico, óbvio, né? Mas nós somos seres imortais, a gente continua, e olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, a gente continua mais ou menos do jeito que a gente é. Essa ideia de que morreu, virou santo, está muito atrasada. A gente fica do mesmo jeito. Por isso que a gente precisa corrigir, acertar os ponteiros agora. Porque depois que desencarnam, o que acontece? A gente fica do mesmo jeito. Eu estou olhando aqui para vocês e estou percebendo que vocês estão com vontade de saber o que vocês vão fazer depois que desencarnarem, não estão? Quem que tem vontade de saber? Você tem vontade? Tem vontade? Eu vou falar aqui, posso falar na frente de todo mundo? O que você vai fazer depois de desencarnar? Pode, né? Tá bom. Mas não é difícil saber, né, Sandra? É tão fácil. Sabe o que a gente vai fazer depois de desencarnado?
o que a gente faz nas horas vazias, nas horas que a gente não tem outra coisa para fazer. O que a gente faz nas horas que não tem outra coisa para fazer? Netflix? Computador? Você tem criança pequena? Tenho. Então, olha aí, já tem um serviço para o outro lado. Se ela desencarnar, por exemplo, daqui uns dias, mais ou menos, ela já está empregada, porque ela já tem o que fazer, não é mesmo? Tá vendo só? Mas é brincadeira, viu? Você vai virar 120 anos, tá bom? Você vai continuar vindo aqui, vai ver todo mundo aqui, todo mundo do outro lado, e só você aqui falando, meu Deus do céu, só sobrou eu. Só porque eu fui fazer aquela brincadeira e me jogou essa praga, meu Deus do céu. 120 anos, não é possível, né? Então, a gente vai fazer do outro lado da vida o que a gente faz agora nas horas vazias. Então, nas horas vazias, você gosta de arrumar um armário, um guarda-roupa, você gosta de jogar bola, você gosta de assistir futebol, você gosta de assistir filme, o que você gosta de fazer? Nós seremos reconhecidos pelas nossas horas vazias. É assim, e nós vamos continuar com elas. Porque nós vamos ter muitas horas vazias. Você já pensou, não precisa ir atrás do aluguel, não precisa ir atrás da gasolina, do diesel, nem do gás de cozinha, não precisa ir atrás de quem faz os impostos, de quem refina o petróleo, não precisa ir atrás de ninguém. Não é mesmo? Nem de quem importa o petróleo, nem quem é o país que detém o petróleo, nem quem é o 5º país do mundo que produz petróleo, nem por que o país não refina, nem precisa saber disso. Olha só, que coisa. Então, se pudesse, porque eu sei que é impossível, né? Eu levava meu sofá e minha televisão. Já levava? Na sua vaga eu fico só lá. Ficaria lá sossegadão? Ó, eles estão perguntando lá pra você, o que você está fazendo aí sentado? Você não está no seu sofá? Você não está, né? Você está atrás de outra coisa aí, rapaz, olha lá. A vaga é só no sofá e também. Ele vai sentar cerâmica. Sentar piso, cerâmica, se alguém precisar, viu? Quem tiver serviço de cerâmica, piso, só pode chamar aí que... Amanhã é segunda. Amanhã é segunda, é isso mesmo. Vou levar minhas ferramentas todas, então. Ah, isso mesmo. Ela tem outras ferramentas. Ferramenta mental, assim, você pensa assim, os pisos começam a levantar tudo. Aí daqui a pouco você pensa assim, vem um negocinho, vai... Depois tem um negócio cai em cima de uma... Depois vem uma máquina lá, pega o negócio e leva... Meu Deus do céu, você fala assim, meu Deus do céu, como é bom trabalhar aqui, né? É bom, né? Não precisa encher 200 sacos de cimento, de farinha, de entulho, não precisa carregar os entulhos lá para fora, não precisa achar a caçamba que está 3 quarteirão daqui, que não pode parar aqui em frente. Nada, não vou parar de trabalhar, porque eu não paro aqui. Então, tá vendo só? Aí você já sabe o que vai fazer do outro lado. Então, a gente precisa encher os nossos pensamentos de ideias novas e ideias renovadoras, porque a morte tem que deixar de nos assustar. Nós não podemos ficar tão assustados com a morte. É claro, óbvio, a moça que tem criança pequena, a gente que tem filhos pequenos, netos, a gente fica meio assim, preocupadinhos, né? Não é mesmo? A gente fica assim. Sem mãe. Então, há 400 meses atrás eu também tinha essa preocupação. Tá vendo só? Agora, se eu não tivesse filho, não teria medo, não. Não teria não, né? Eu ia deixar ele. Então, quando esse aí crescer, você arruma outro para continuar firme, entendeu? Aí... Aí você não desencarna tão cedo, né? Bom, então, a gente vai percebendo devagarzinho que nós vamos entendendo esse mecanismo, entendendo. A doutrina espírita veio mostrar para a gente justamente isso. Parece um assunto lúgubre, que só se vai se falar de velório, de coisas de morto, de morte, de não sei o quê. Não, não. Nós vamos entender como um aspecto natural. Nós somos seres viventes, somos seres espirituais. Nós precisamos estar no corpo, é uma necessidade, senão a gente não estaria no corpo. Então nós entramos nesse corpinho justamente para poder administrar algumas coisas, resolver algumas pendências, educar-se em alguma coisa, porque o corpo ajuda a educar rapidamente o espírito. Por isso que nós entramos no corpo, porque em espírito a gente leva um tempo muito maior para um determinado tipo de problema para a gente resolver. Então no corpo é mais rápido. Então aqui a gente sente as dores, sente os problemas do dia a dia, as agruras, os problemas emocionais, a gente sente uma série de coisas. O corpo ele é grosseiro e ele faz com que o espírito cresça com isso. Por isso nós estamos encarcerados no corpo. Então é preciso desmistificar, porque muitas vezes, na maioria das vezes, nós não vamos poder continuar mais no corpo.
Então as pessoas ficam assim pensando, ah, meu Deus do céu, mas vai embora, vai me deixar aqui sozinho e tal, e tal, e tal. Fica segurando aquele espírito no corpo. E os espíritos falam pra gente assim, a mesma coisa de você estar numa prisão, e o seu colega de prisão ter a liberdade dele, e você fala, não, espera mais um pouco, mas eu vou sair daqui 5 anos, fica mais 5 anos aqui preso. Não é estranho? É a mesma coisa. Então nós precisamos desmistificar isso. E hoje a doutrina traz para a gente essa possibilidade, esse intercâmbio, que nós vamos podendo de vez em quando ter uma prova um pouquinho mais robusta, uma informação um pouquinho mais objetiva, mais direta, através dessas cartas que vocês buscam aqui. Mas no fundo, as pessoas que nos amam continuam com a gente, continuam nos ajudando, velando por nós, nos favorecendo. E vocês conseguem perceber esse favorecimento. Eu vou dar algumas dicas para vocês perceberem quando que esses nossos benfeitores, essas pessoas que a gente ama tanto desencarnaram e continuam nos ajudando. Uma das coisas que eles nos ajudam, muitas vezes, é a questão de ocupação física, ocupação de trabalho. Às vezes a pessoa fica meses, anos, às vezes rodando em círculo para conseguir um emprego, um trabalho, uma ocupação certa, alguma coisa para garantir a sua subsistência, da sua família. Aí você perde, sei lá, uma mãezinha, um paizinho, uma pessoa muito querida sua. Ele começa a trabalhar isso para você achar uma ocupação útil, uma ocupação digna, uma ocupação que você possa trazer o seu sustento. Eles trabalham muito com isso. A solução de problemas embaraçados, né? Que às vezes a gente tem coisas que são tão embaraçadas, você fala, meu Deus, como é que eu vou desembaraçar isso? De repente vem uma luz, aí a pessoa vai lá, vai para essa direção, vai para aquela direção, você vai devagarzinho desembaraça. Quando você menos espera, você resolveu o problema e está bem. Então eles trabalham muito nesses aspectos. Problemas emocionais que a gente vive muitas vezes, né? Uns conflitos, umas coisas terríveis às vezes, que a gente se esquece que nós precisamos estar ali naquele posto de serviço muitas vezes, e aí vem aquela confusão, e eles vão lá, ajudam, favorecem, abençoam. Então os espíritos têm esses trabalhos com a gente aqui na Terra, esse trabalho de nos orientar, nos encaminhar, nos criar condições favoráveis. Isso eles nos fazem de tão bom grado, E isso pode significar, muitas vezes, a gente sair daqui, por exemplo, com uma ideia na cabeça. Uma ideia, assim, muitas vezes eles não vieram materialmente, né, Sandra? Trazia alguma coisa materialmente, mas eles vêm aqui e martelam uma coisa na sua cabeça. Falam, olha, sei lá, se desfaz disso aqui, se desfaz disso, se desfaz disso, se desfaz disso. Aí você sai daqui e fala, mesmo, né, isso aí não está me ajudando em nada, eu não estou precisando mais disso, vou me desfazer disso. Aí você vai lá, se desfaz daquilo, e aquilo é um elo grande que vai nos ajudar para umas engrenagens para o futuro, para outras coisas. Então, muitas vezes eles nos ajudam. Mas na medida, assim, por exemplo, se você tem um ente querido seu que está dentro de casa e presencia algumas situações que te magoam, que você sofre, ou por saudade, ou por uma doença, ou por alguma desavença dentro de casa, e ele presenciando isso para poder interagir, ele também sofre nesse momento quando ele presencia esse tipo de... Sofre muito, porque ele, se não tiver educação, se não souber como lidar com o assunto, ele não pode fazer nada. Então ele sofre junto com a gente. Então, olha, uma coisa importante que a senhora falou que é bom lembrar. Muitas vezes a gente fica pelos cantos, lamentando uma perda, né? Fica para lá e para cá, lamentando. Nós temos um programinha no rádio chamado Mensageiros no Ar, e conta a histórias de espíritos que, depois que desencarnaram, trouxeram informações para os familiares. São cartas que o Chico Xavier recebeu a partir da década de 75, de 70 para o ano 2000, ele recebeu milhares de cartas de pessoas que vinham trazer notícias, como essas que vocês estão vindo buscar aqui. Então ele recebia lá no centro, era uma das coisas muito importantes que ele fazia, porque lá tinham pessoas numa situação muito delicada de entendimento, muito chateadas, muito deprimidas, às vezes por conta de um ente querido. E não, na maioria das vezes, eles faziam isso, falavam, mas não adianta a senhora ficar... Um filho, por exemplo, uma mãe que perde um filho é uma coisa muito forte, né? Mãe, não adianta a senhora ficar aí chorando pelos cantos, não esquece, eu tenho os nossos irmãos. Sabe o quarto que você tem lá guardado, não deixa ninguém entrar, você vai lá de vez em quando, não mudou nada?
Você tem que se desfazer daquilo, pôr aquilo para ser útil. Da minha passagem por aí, guarde apenas uma ou outra fotografia. Eles pedem para você se desfazer de tudo. Muitas vezes é isso. Tem pessoas que ficam presas ali anos, 10, 15, 20 anos, esquecem até que tem outros filhos. Então eles pedem para se libertar nesse aspecto. Mas também tem informações muito legais, por exemplo, o filho desencarnou por causa de uma motocicleta, por exemplo. Aí ele vem lá e fala, mãe, o problema não era a motocicleta, o problema era eu. Eu que tinha que passar por aquela prova, por aquela dificuldade. Não era a máquina que tinha que fazer isso. A máquina é neutra, é absolutamente neutra. Então eles trazem informações. Olha outra coisa legal que eles falaram lá. Um outro jovem falando assim, olha mãe, o que aconteceu foi o seguinte, olha que detalhe legal que ele falou para o Chico e o Chico passou para a mãe. Olha que detalhe interessante. Ele falou, mãe, antes de ter o acidente, eu tive um sonho com um tio meu já desencarnado. Ele falou, fulano, é o seguinte, você está programado para desencarnar com 60 anos, entre 50 e 60 anos, porém, porque você teve lá um compromisso com o gume. O gume todo mundo sabe, né? Faca, ferro, essas coisas, né? Lança, essas coisas. Tem um compromisso com o gume. Algum excesso, óbvio. Só que tem um detalhe. Se você esperar até 60 anos, 55 anos, 60 anos, o que vai acontecer? Você vai perder de vista a sua família. Aí ele dá uma informação muito preciosa para a gente, dizendo o seguinte... Está havendo na Terra um afunilamento. Então, nem todos já podem reencarnar, nem todos. Então, cada vez menos espíritos podem voltar para a Terra. Aí ele falou assim para mim, mãe, se você escolher e aceitar desencarnar agora, com a sua idade de 25 anos, sabe o que vai te acontecer? Você vai poder voltar na mesma família. Olha só. Ele fala isso para a mãe. E aí no final ele fala assim, você sabe como você vai me reconhecer, mãe? Quando eu for escorregar de meia na cozinha. Um detalhe, um mínimo detalhe. Falou isso para ela, imaginem. Porque ela estava muito chateada, ele desencarnou muito jovem, num acidente de motocicleta. E a gente põe 1000 coisas na cabeça, se o fulano tivesse brecado, se o outro tivesse falado, se ele não tivesse ido, se o outro não tivesse feito, se a motocicleta tivesse funcionado, se não... A gente põe 1000 coisas na cabeça. Mas o problema não são essas coisas, não são isso. O problema são os nossos compromissos, é isso que a gente muitas vezes não entende. Nós temos compromissos com as leis, porque aqui na Terra... não nascem espíritos de luz, com algumas exceções, né, Sandra? Aliás, com uma exceção. A exceção já passou 2000 anos atrás. Todos nós somos comprometidos com a Terra. A gente já abusou, já fez, já desfez, já aconteceu, já viveu, já... Mas não o Chico, por exemplo, que era muito evoluído. O Chico Xavier. O Chico? Aí ele vem pra... Nossa, o Chico, tadinho, fez diversas cirurgias, passou por diversos tipos de tratamento, tinha diversos problemas de saúde, não é? Porque ele tinha algo para corrigir, para resgatar. Ele tinha o compromisso e a missão, maravilhosamente, é diferente, né? Ninguém poderia querer ter a mediunidade, a tarefa do Chico, mas olha a missão que ele teve, né? Se o Chico com aquela missão tinha todos esses compromissos, imagina a gente, não é? Nós estamos meio assim de moratória, viu? Não se iludam não, estamos de moratória. Daqui a pouquinho o joelhinho, depois vem a costinha. Vem devagar, o negócio vem devagar, certo? Depois é o pezinho, tá vendo? Porque nós temos... mais uma coisa que eu estou sentindo aí, eu não sei qual que é. O senhor está sentindo tudo isso? Eu estou falando dos nossos compromissos, mas quando a gente tem consciência, olha que legal, quando você tem consciência, você passa com ele tranquilo. Você passa por ele tranquilo, não fica apavorado, ai meu Deus do céu, porque eu estou no Brasil, que tem esses médicos terríveis, você pensa isso. Vai lá na Itália, lá nos Estados Unidos, lá, você morre na porta do hospital, os caras não te atendem porque você não tem seguro social, imagina só. Aqui eles atendem de qualquer jeito, mas atendem, não é mesmo?
Atendem, de qualquer jeito não, atendem você muito bem. É só você não ouvir o diabinho que está junto com você. Porque o diabinho fala assim, vai lá e lava a alma dela, não deixa ela folgar com você não. Você já está aqui há 5 minutos esperando nessa fila aqui. Aí vem um anjinho e fala, calma, vai dar tudo certo. Vai dar certo nada, não vai na dele não. Chuta o pau da barraca aqui, acaba com tudo aí, xinga todo mundo. A gente sai de lá assim, né? Aí a gente briga no posto de saúde, sabe o que acontece? Hoje em dia, a gente não tem convênio. Briga no posto de saúde, o que acontece? Aí você não volta mais lá. Aí você vai na casa espírita, né? E lá deve ter um enguentozinho, o pessoal lá tem mais paciência, né? Mas então, a ideia básica é essa, nós temos os nossos compromissos. E, obviamente, aqui na Terra, todos nós já tivemos problemas. Olha, não é muito confortador, eu já falei isso esses dias atrás, mas nós estamos em uma das 3 situações. Ou nós já erramos muito, ou nós estamos errando muito, ou nós vamos errar muito. Não tem jeito. Se a gente não errar, a gente não cresce, não se aprimora, não se desenvolve. Não significa que a gente só tenha que errar, a gente também pode acertar. Mas devido à nossa natureza, a gente normalmente erra. Normalmente, é muito comum isso acontecer. Escorregar, cair, confundir, ter má inspiração, por exemplo, né? Essas coisas é muito comum. Então a gente tem que estar confiantes, tranquilos. Não deixe isso estragar a nossa vida, as nossas coisas, as coisas que nós precisamos fazer. Nós precisamos ter qualidade de vida, viver um pouquinho melhor, viver mais tranquilos, mais confiantes. Porque a gente vive assim, meu Deus do céu, eu quero viver pior, agora eu vou ligar a televisão. Aí você vai lá e liga a televisão para viver pior. Porque o camarada fala, na sua rua aí, hein? Na sua rua. Ele está andando na sua rua. Você já não sai nem na porta de casa, pronto, já não sai mais na rua. Mas quem é que está andando na sua rua? A gente nem sabe. Não é mesmo? Nem sabe. Se tem compromisso com a gente, não tem jeito. Às vezes ele vai reencarnar dentro da nossa casa. Ele não está na rua, não, está dentro de casa. Se tem compromisso, não tem jeito. Então, nós precisamos aliviar isso, ter confiança, porque nós somos imortais. Olha que coisa legal. Se um camarada vir na rua, falar assim, meu senhor, o senhor podia me fazer a gentileza de passar a chave do seu carro? Pois não, fica à vontade, põe um pouquinho de gasolina porque está quase acabando. Mas o senhor não põe gasolina? O senhor pode me dar um pouquinho de dinheiro para mim pôr? Claro, posso também, o senhor põe. Olha, o senhor cuidado, o senhor não põe gasolina em qualquer posto, né? Porque senão o carro pode parar. Então, se está dentro do nosso compromisso, a gente precisa entender, isso que nós precisamos entender, sabe? Que a gente precisa ter qualidade de vida, porque tudo assusta. Já repararam como a gente vive assustado com tudo? Com tudo vai acontecer com a gente. Tudo a gente tem essa sensação. Tem gente até que fica o tempo todo achando que a qualquer momento vai acontecer. Tem alguém aqui, eu estou captando, que tem alguém falando assim, é capaz desse forro cair para baixo. Tem alguém pensando nisso, calma aí. Acho que está sentado no cantinho, aí, nos cantinhos, porque falou assim, se cair, deve cair do meio. Tá vendo como não é difícil ler os pensamentos das pessoas? Tá vendo só? Não é difícil ler não, os pensamentos, tá vendo? A gente vive desse jeito, numa aflição terrível. Já pensaram? A senhora está no cantinho embaixo da caixa. Está mais protegida, não está? Está mais protegida. Aí a caixa vem pior, né? Aí vem com tudo, aí é pior, não tem jeito, aí não tem jeito. Mas eu estou dando um exemplo, em tom de brincadeira, é óbvio, não é? Esse forro já faz uns 3, 4 meses que não cai, mas fica tranquilo, não tem problema nenhum, entendeu? Toda hora estava caindo, né? Mas ele é de isopor, viu? Se cair nem machuca. Bom, então, o que acontece? É um exemplo pequenininho de como a gente pensa negativo. Por exemplo, você vai fazer o exame de sangue, por exemplo, eles marcaram 7 horas. Aí você vai chegar lá 8 horas e você fica pensando negativo. Fala, não, eles não vão fazer. De jeito nenhum, não vai fazer, porque marcaram 7. Eu estou chegando às 8. Não vai fazer, não vai fazer. Aí chega lá, não faz mesmo, né? Porque era para ser às 7, né? Preguiçoso, vagabundo. Por que você vai essa hora, né? Então,
nós precisamos pensar melhor, mais positivo, mais tranquilidade, com mais leveza, porque nós estamos vivendo. Isso é muito confortador, um pedacinho da nossa vida imortal. Não é que a gente vai desencarnar e vai começar a viver a vida imortal. Não, nós já estamos vivendo um pedacinho da nossa vida imortal. Nós já estamos dentro dela. Estamos dentro dela, olha só. E como é que vai ser sem o corpo? Sem o corpo vai ser mais ou menos como é agora. Onde arrumar uma ocupação, se você gosta de ocupação, se você não gosta, você vai, sei lá, vai buscar um bilhar, aí um boliche. Boliche. Existe boliche ainda? Existe. Mas ninguém sabe nem o que é boliche. Mas vai buscar o bilhar, vai buscar o dominó, vai buscar, sei lá, outras coisas para fazer. Mas se você gosta de se ocupar, você acha que você vai ficar parado? Quem gosta de se ocupar, fica parado. Não é? Então, do outro lado da vida está ocupado. Aí, tira um domingo, aí vem aqui, vamos ver como é que ela está, vamos receber essa autorização. Aí tem uma redoma aqui, né? Aí na redoma eles olham para a gente aqui, eles não podem vir aqui interferir na gente, claro, obviamente. Mas eles vão ver, né? Vão avaliar a gente, como que a gente está. Puxa vida, que bom, deu alguns passos para frente. Ai, graças a Deus que não está tão preocupado com a gente. Ai, que bom que está conseguindo se desenvolver. Ai, que bom que está conseguindo fazer as coisas. Eles começam a observar a gente nesse aspecto, no aspecto de ver a gente cada vez melhor. Porque isso é uma tendência de pessoas que se amam. A gente está preocupado com a pessoa que a gente não ama? Por exemplo, o azulejista, por exemplo, que vai lá só fazer o azulejo. É azulejo que ele faz? O que ele faz? Cerâmica. E amanhã ele Piso e tá em parede. casa. Tá, né? Piso e parede. Piso e parede, né? Faz tudo, encanação, ele faz tudo. Faz encanamento, piso e parede. Também constrói também. Não, destruir ele não vai destruir, né? Não, construir ele constrói, né? Não, marreta boa, derruba a parede. Para demolir é fácil, Destruir é fácil. A gente não pode fazer propaganda aqui, certo? De trabalho, de emprego. Então isso aqui foi só para dar o exemplo aqui, que esse senhor aqui, ele trabalha de azulejista, né? Então, não é para... E ele arruma, aliás, foi ele que fez esse teto aqui. Então nós estamos garantidos aqui, certo? Então não vai cair, né? Muito bem. Bom, então já arruma logo, né? Então, na verdade, o nosso objetivo é esse. E isso é uma coisa muito legal da gente saber. Nós estamos vivendo um pedacinho da nossa vida imortal. Quem faz as suas ocupações, tem as suas ocupações, obviamente vai continuar tendo as suas ocupações. Pode ser que seja um pouquinho diferente. Por exemplo, aqui na Terra, quando algumas pessoas se aposentam e já estão numa engrenagem de alguma coisa, realizando alguma coisa. Não estão esperando se aposentar para começar alguma coisa. Elas já estão pensando o que vão fazer. Não, eu não quero ficar parado aí, só ficar parado sem fazer nada. Eu quero fazer alguma coisa. Aí se ocupa em alguma coisa, busca um trabalho social, busca um trabalho voluntário, busca isso, faz aquilo. Vai ser voluntário em tal lugar, sei lá, vai fazer outras coisas. Então procura algo para se ocupar. Pessoa que tem o costume da ocupação. Porque, na verdade, nós todos precisamos buscar uma ocupação útil, um trabalho. O universo é feito de trabalho. Nós não podemos acreditar que vamos ficar parados e isso vai ajudar o universo. Não ajuda. Qualquer tipo de ocupação. Então, os nossos benfeitores aí estão aí trabalhando pela gente, estão buscando nos dar condições, nos dar orientação, nos dar possibilidades para que a gente possa se ocupar. Tem um livrinho chamado Voltei, do irmão Jacó. Vamos se ocupar um pouquinho desse livrinho. Quantos minutos nós temos, Sandra? 5. Agora que eu vou começar, o irmão Jacó tem um livro, Voltei, e nesse livro ele relata como que foi a chegada dele do outro lado da vida. Tem coisas impressionantes. É um livrinho que deve ter na biblioteca aí. E ele foi no Rio de Janeiro, ele teve uma casa que foi famosa, e é famosa até hoje, chama Casa Edison. É uma casa que vendia, na época, gramofone, aquelas discos de bolacha, depois veio o LP, o long play, né? Ele que promoveu tudo isso aqui no Brasil. Ele foi amigo pessoal do Thomas Edison, lá dos Estados Unidos. Então, ele veio das Américas, ele era judeu, veio para cá, se estabeleceu no Brasil. E aí, depois de um tempo, ele perdeu uma filha querida. Ai, meu Deus do céu.
ficou muito aborrecido com isso, mas ele soube que tinha uma cidade do interior, se não me engano de Goiás, que tinha uma médium que materializava espíritos lá na década, no final do século XIX, aí quase chegando no século XX, antes do século XX, era muito comum as sessões de materializações. E aí ele foi lá com a esposa. E qual não foi a surpresa dele? A filha se materializou. E o pior, não fez só isso, passou a mão na cabeça dele. O homem ficou transtornado, né? Transtornado. Aí ele voltou, entendeu que era a doutrina espírita, entrou na doutrina espírita e depois foi até diretor da Federação Espírita Brasileira. Ele fez um tratado lá com os amigos, dizendo o seguinte: quem desencarnasse, que relatasse como que teria sido a saída do plano material para o plano espiritual. Aí ele veio, como ele foi o primeiro que desencarnou, ele começou a trazer essas informações através da psicografia do Chico. Mas não era tão simples como ele pensava, porque as coisas espirituais não são de acordo com os nossos caprichos. Olha aí outra coisa legal da gente saber. As coisas não funcionam com o nosso capricho. Ah, está chorando muito? Atende. Não está chorando nada? Não atende. Não é assim que funciona. Depende de uma série de requisitos, uma série de fatores para as coisas rodarem e funcionarem. Por isso que se a gente se frustra por qualquer motivo aqui, de alguma forma, não se preocupe, porque alguma coisa na engrenagem ainda está em formação. A gente vai, continua e uma hora a coisa funciona. Então, quando ele chegou lá, ele quis já imediatamente escrever pelo Chico, teve lá umas advertências, teve que se adaptar primeiro, então ele ficou 1 ou 2 anos do lado do Chico, se adaptando, como é que ele escrevia, como é que funcionava isso, os detalhes direitinho. Aí ele, depois que se teve uma autorização de adaptação, ele começou a escrever. E o Chico queria saber o nome dele, ele falou: olha, meu nome é Frederico Figner, só que você teve um problema, né, Chico? Porque você escreveu algumas palavras de um senhor chamado Humberto de Campos, e isso gerou para você um processo judicial, que foi um transtorno, e eu não quero causar isso para você. Então eu vou colocar como Irmão Jacó. Aí os espíritos sugestionaram e ele então aceitou e acabou tendo o codinome de Irmão Jacó. Aí ele escreveu esse livro chamado Voltei, Irmão Jacó. E aí ele estava relatando como é que funciona. Então ele mostra como é que foi o velório dele, como que ele participou, como é que ele desencarnou, em os momentos, qual o formato do desencarno, como é que ele desencarnou. Ele explica como é que foi o velório, depois ele explica o enterro dele. Ele acompanhou o enterro dele. Só que ele não podia acompanhar com pessoas muito próximas. Tinham que ser pessoas um pouco mais distantes e um pouco mais conscientes, porque as pessoas próximas ele não conseguia aproximar devido àquela atmosfera de tristeza muito grande ao redor. Então ele acompanhou, foi até lá, verificou, né, todas as pessoas que estavam lá, verificou o que cada um estava falando, tinha uns contando piada, outros brincando, outros fazendo, outros chorando, outros rindo, outros fazendo prece. Cada um estava numa condição lá no velório. Quem que era o Salomão? No velório. Falando mal? Sim. Eu entendi Salomão. Tem alguém aqui que conhece algum Salomão? Ainda bem, não é dessa casa, deve ser de outra. Bom, aí, no velório normalmente é assim, né? As pessoas, em vez de estar lá com um propósito único, vai lá para confusão, mas enfim. Aí depois ele passa por essa fase, aí depois ele volta para casa, aí ele vai ver os familiares de volta em casa, mas é um problema, é um transtorno também, porque está todo mundo muito abalado, muito chateado, muito nervoso, muito triste, enfim. Bom, passados uns tempos, ele sempre isso junto dessa filhinha que ele tinha visto na materialização, ela que veio ajudá-lo aqui. E aí ele vai descrevendo o que aconteceu com ele nos dias seguintes, como que foi a chegada dele, porque não saiu, já chegou lá, sabe assim? Que a gente pensa que é isso, né? Que você desencarna aqui e já acorda no plano espiritual, daquelas cidades espirituais, aquelas coisas, tudo bonito, tudo lindo, maravilhoso, reluzente. Não era assim, é um negócio que é lento, gradual. Ele passou um tempo aqui na Terra, ainda em adaptação, para poder sair daqui. E ele saiu daqui junto com uma caravana. Ele não saiu sozinho. É claro que tem pessoas que saem de um jeito, tem pessoas que saem de outro jeito, óbvio. Ele saiu desse jeito, então ele estava explicando como é que ele saiu. E aí ele estava explicando a caravana, como é que foi, direitinho. Aí ele descreve uma região pela qual ele passa, uma região que ele não pode descrever. Olha, eles também não podem falar tudo, né? Então ele não pode descrever, ele passou por uma região que ele não pôde descrever o que ele via lá embaixo.
Mas a gente sabe o que ele via lá embaixo, né? A gente sabe, né? Mas a gente não pode falar para vocês, porque senão vocês vão ficar assim, muito agitados, né? Muito assim, né? Mas passa por regiões assim bastante tristes, bastante difíceis, não é? Que é a região que ele passou. Aí ele chega no mundo espiritual, mas aí tem uma experiência legal lá, porque conforme ele vai chegando, eles entram numa espécie de uma alameda, uma avenida, toda arborizada e tal, vai chegando aquela caravana, né? Todos eles meio que andando e tal, né? E aí as pessoas os familiares vão chamando esse, aquele. Daqui a pouco, tá interessante esse assunto? Tá interessante? Daqui a pouco ele vê uma revoada assim, que parecia um negócio estranho, não era pássaro, era um negócio estranho, um monte assim de coisa. Aí daqui a pouco veio aquele para tudo perto dele, assim, junto com uma senhora. Eram tudo crianças, que vieram tudo voando, que nem pássaro, assim. Pararam tudo perto dessa senhora, fizeram uma festa para ela. E ele então ficou curioso, falou, mas meu Deus, quem que é essa mulher, né? Aí alguém falou assim, ela foi professorinha primária, lá na Terra, professora primária. Mas no século XVIII e XIX, não no XX e XXI, XVIII e XIX. Matava ela lá. 18 e 19, que quem é que tem mais de 500, 600 meses igual eu, sabe como é que eram as professorinhas primárias, né? Ensinava bonitinho, pegava na mãozinha, ajudava, né? Era bonitinho, escrevia lá as letrinhas direitinho, né? A gente aprendia, assim, de uma forma muito alegre e com muito amor, porque as professorinhas primárias tinham um amor grande por as crianças, era uma coisa, ainda, algumas são, assim, muito amorosas, né? Bom, mas aí ele ficou morrendo de ciúme, de inveja na mulher, porque a mulher foi recebida por uma centena de crianças e falaram, ai, meus filhos, deixa agora, eu vou ficar por aqui. Não, nós já temos o seu lugar. Eles levaram a mulher, pegaram a mulher e levaram ela voando. Você sabe quantas gramas tem um espírito? Não sabe? Você nunca ouviu falar isso, Sandra? Não? Então não vou falar não, porque depois pode não ser certo, aí depois vão falar, aquele cara só fala bobagem. Eu já ouvi falar, eu vou fazer assim para dar uma desculpinha, né? Eu já ouvi falar que o espírito tem 21 gramas. 21 gramas. É perto de 20 gramas, vamos falar assim, né? 20 gramas. Por isso que tem essa leveza, né? Que os meninos pegaram ela e levaram ela embora, imagina só, né? Bom, aí ele conta como que chegou na casa onde a filha morava, foi lá, recebeu uma assistência, recebeu um pouquinho pôde descansar um pouquinho, e depois ele foi andar no plano espiritual, ele foi, conheceu escolas, aí recomendaram ele fazer algumas escolas, porque ele precisava encontrar com algumas pessoas que eram do passado dele. Aí ele encontrou com essas pessoas, teve alguns dissabores, alguns problemas, mas conseguiu contornar. Aí ele tem uma visita, ele marca uma visita com o Thomas Edison, por 10 ou 15 minutos o Thomas Edison conversa com ele, e aí ele fala das novas invenções do mundo, o Thomas Edison fala das novas invenções do mundo, está escrito lá o que é, muito interessante. Voltei do irmão Jacó. Tem um capítulo só do Thomas Edison, mas não leiam só o Thomas Edison, leiam outros também. Tem também na Rede Mundial, Jacob, PDF, irmão, Voltei, PDF, tem para ver. Tem lá o capítulo Thomas Edison, mas não veja só esse capítulo, veja os outros também, que tem coisa muito legal lá dos outros também, certo? Aí ele conversa com o Thomas Edison dá 10 ou 15 minutos para ele, e ele pergunta das novas invenções, está escrito lá, as novas invenções é muito legal, tem um capítulo só do Thomas Edison, PDF, né? Será que eles gravam se fizer assim, Sandra? Grava, né? Porque isso torna a paciência, né? Pelo amor de Deus, ninguém aguenta, né? Então, vejam lá as novas invenções, a invenção que o Thomas Edison está trabalhando aqui para a Terra. Isso aí, acho que em 1940, né, que ele faz essa revelação. Bom, e aí ele mostra para a gente o que ele vai depois desenvolver no plano espiritual e mostra que ninguém realmente fica parado, não existe nada que possa ficar estagnado. Nós crescemos, desenvolvemos, e os nossos amigos que estão do outro lado, os nossos entes queridos que estão do outro lado também estão se acertando, se ajustando, se corrigindo, se melhorando para continuar trabalhando. É para isso que nós vamos para o mundo espiritual, para continuar
trabalhando. É isso que significa salvação. A salvação, as pessoas tinham uma ideia assim, né? Salvou, tá bom. Aí compra uma rede, um litrinho de aguinha de limão lá e toma um limãozinho na rede e tá salvo, não é isso? Mas a salvação é muito diferente disso. A salvação é continuar trabalhando. Olha só, continuar trabalhando. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te dominas na mensagem pura e peregrina, na voz de Deus em luz no coração. O que significa isso? A gente pede por aqui e recebe por aqui. Aqui, ó. A gente recebe por aqui. Tá certo? Então, por exemplo, eu tenho que mudar o exemplo para não atrapalhar tudo que eu já fiz aqui agora, mas um exemplo. A gente gostaria, por exemplo, que a pessoa que a gente ama de paixão, que mora na casa da gente, desde quando a gente casou, porque ela não podia morar com mais ninguém, e ela mora lá com a gente. Se por acaso tivesse que chegar a hora dela, ela desencarnar, assim, nos próximos dias, próxima semana, próximas horas, né? Assim, se acontecesse isso, alguma coisa assim, né? Então, a gente faz aquela prece para Deus não ter problema, que a gente está conformado, que ela pode desencarnar, afinal de contas, já está com idade, pode desencarnar, né? E aí, os espíritos, ao invés de falar assim, não, pode deixar que a gente vai trazer ela para o mundo espiritual, fala assim, vai trazer para a gente assim, ó, tem um pouquinho de paciência, você nem sabe o quanto ela te ajuda. A pensão que ela recebe do marido, metade do seu orçamento da sua casa. Você está pensando, você está querendo o quê? Chega, pelo amor de Deus. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo, tem mais aqui, tá bom? Ainda bem